Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, para cada um de vocês que estão aí nos assistindo. Nós louvamos a Deus, por essa oportunidade de estarmos iniciando esse culto, um culto evangelístico, um culto onde iremos louvar, onde iremos ouvir a palavra de Deus. E você que está nos assistindo, Deus tem uma palavra ao seu coração nessa noite e que você possa meditar em tudo que o Senhor vai falar contigo nessa noite e colocar em prática tudo aquilo que Ele vai falar. Nós vamos nesse momento iniciar o nosso culto, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que abençoe tudo que vai ser realizado aqui. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome, pedimos que o Senhor abençoe este culto, tudo que vai ser realizado aqui, que o Senhor fale aos nossos corações e que a palavra que será ministrada possa encontrar guarida em cada coração, Pai. Muito obrigado, Pai. Nos usa como instrumento em Tuas mãos para fazer a Tua vontade. Nos santifica, que a cada dia possamos estar procurando fazer aquilo que Te agrada, Pai. Nos abençoa cada um dos que estão assistindo aí neste momento. O Senhor sabe o que é que cada um tem enfrentado, o que cada um tem passado, porque o Senhor nos conhece. A Bíblia diz que o Senhor nos conhece antes de pedirmos algo, o Senhor já sabe. E que nesta noite possa ser uma noite de milagres e pessoas possam experimentar algo novo em suas vidas. Pai, muito obrigado por tudo. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. E eu tenho um texto da palavra do Senhor, para que a gente possa fazer essa introdução deste culto. O Salmo 146, que diz assim: Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e quem mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o plano dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Glória a Deus, por essa palavra. Quando o salmista ele começa dizendo que ele tem prazer em louvar ao Senhor, que ele vai louvar ao Senhor enquanto ele viver, por toda a sua vida ele vai louvar, ou seja, a sua vida, as suas atitudes, os seus atos darão glória ao Senhor, farão com que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida. E ele começa a expressar, e ele diz que a gente não pode confiar em homens, não pode confiar nos príncipes, porque ele está vivo hoje, amanhã eles podem voltar para o pó e os seus planos vão acabar. Mas nós temos que confiar no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio, Ele é que nos sustém, E ele diz aqui que Deus, Ele liberta os presos, dá vista aos cegos, levanta o abatido, Ele ama os justos, protege o estrangeiro, sustém o órfão e a viúva. Ou seja, Deus, Ele cuida dos necessitados, daqueles que estão passando por privações, daqueles que estão passando por necessidades. Deus cuida, porque Deus ama essas pessoas e tem um trato especial com aqueles que mais precisam, Com aqueles que mais precisam, que são aqueles que estão necessitando. Então, nessa palavra, nessa noite, nós temos que entender que o Senhor, Ele reina para sempre e vai reinar em nossas vidas para sempre. Nós vamos adorar Ele, nós vamos louvar. Talvez você está enfrentando algo em sua vida, mas eu quero que você creia e acredite que existe um Deus poderoso que é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Vamos louvar então?
sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E às vezes você passa por dificuldades, todos nós estamos sujeitos a passar, mas nós temos que confiar em Deus. Nós temos que saber que todos os dias nós vivemos milagres. Todos os dias nós vivemos milagres, às vezes a gente nem percebe e creia que Ele vai fazer milagres porque Ele é um Deus poderoso em sua vida. Você pode cantar mais uma vez, dizer: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Adore a Ele. Que a nossa vida realmente seja para o louvor da glória dele. Oh, eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos nesse momento ouvir a palavra do Senhor com o pastor Eliomar Paixão. Amém. A paz seja convosco, meus amados irmãos. Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de louvor e gratidão ao Senhor, o nosso culto evangelístico ao Senhor nosso Deus. Eu gostaria de te agradecer muito por esta parceria, por tudo que vocês têm feito e por tudo que Deus tem feito na vida de vocês. E, para tanto, eu já gostaria de dizer para vocês o tema que nós vamos estar refletindo hoje. Mas antes, deixa eu mandar um grande abraço aí para todos os nossos irmãos da nossa primeira Igreja Batista Sereia das Flores que estão agora assistindo online, todos aqueles que vão assistir amanhã pelo YouTube, todos que estão acompanhando aí nossas atividades. Para você também que não faz parte da nossa igreja, mas que também tem nos apoiado, também já se inscreveu no nosso canal, se você ainda não fez, ainda tem a oportunidade, tá bom? Um abraço aí para toda a família de Manhã Cidélia em Salvador, no interior. Um abraço para toda a minha família em Salvador também, toda a minha família por parte de pai, toda a minha família por parte de mãe. Deus continue abençoando vocês, tá bom? Então, um abraço dado. Eu gostaria de refletir com vocês hoje no tema Invista em sua vida espiritual. Para tanto, eu escolhi um texto aqui, no Evangelho de João. Abra sua Bíblia aí, por favor. João, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 35. Acharam? Bem, se você não tiver com a Bíblia aí, tudo bem, é só prestar atenção na leitura. Diz assim o texto, olha: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde o senhor está hospedado? O Senhor Jesus então respondeu e disse: venham, vocês verão. Então foram.
Por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele ali aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, que é o mesmo que dizer achamos o Cristo, e o levou até Jesus. Jesus olhou para o Simão e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado agora Cefas, que traduzindo quer dizer Pedro. E no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou ali Filipe, disse-lhes: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe então encontrou Natanael. Ele disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. E Jesus de Nazaré, filho de José. É Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou então Natanael: Nazaré? Pode por acaso vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Filipe disse para ele: venha ver, venha você mesmo e veja. Ao ver Natanael se aproximando, o Senhor Jesus disse para ele: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade alguma. Perguntou Natanael: de onde o Senhor me conhece? E Jesus então respondeu: eu vi você quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Então Natanael declarou: mestre, és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus então disse: você crê porque o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que estas. E então acrescentou o Senhor ainda: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Que palavra tremenda, maravilhosa, não é verdade? Bem, mas se prepare para pegar aqui a parte que lhe cabe nesta palavra. Vamos lá. O tema da mensagem é invista na sua vida espiritual. Uma das coisas que mais nos espanta em nossos dias é justamente ver, observar, ser testemunhas de como as pessoas ao nosso redor, ou talvez até nós mesmos, o quanto as pessoas têm negligenciado a sua vida espiritual. E uma pergunta precisa ser feita: por que o homem tem negligenciado tanto a sua vida espiritual? Bem, parando para pensar, a primeira coisa que fica muito claro para nós, quando a gente para observar esse assunto, é porque investir na vida espiritual dá trabalho. Investir na vida espiritual é algo que realmente dá muito trabalho. E quando a gente vai fazer alguma coisa que dá trabalho e que não nos dá um retorno financeiro, naturalmente a grande tendência é se deixar de lado e aí negligenciar. Então, dá trabalho, não dá lucro financeiro visível e ainda exige um grande comprometimento da pessoa. Eu imagino que é justamente por causa dessas três coisas. Porque dá muito trabalho, porque exige um comprometimento sério e porque não tem um retorno financeiro imediato para a pessoa. E aí parece que a gente não consegue entender que tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós conseguimos é o Senhor que tem nos dado. Agora imagine, se Ele tem nos dado, se Ele tem dado para você, você tem negligenciado a sua vida espiritual e mesmo assim o Senhor tem te abençoado, imagine você não negligenciando a sua vida espiritual, o quanto o Senhor não pode mais fazer por você. Imagina só, se Deus tem te abençoado tanto, você vivendo uma vida espiritual relaxada, imagine se você
aprender ou começar a atentar um pouco mais para a sua vida espiritual. Imagine você se nós lançássemos uma campanha, a nossa igreja mesmo aqui lançasse uma campanha e eu dissesse aqui para vocês agora, olha, a partir do próximo culto, o culto de quarta-feira, a escola bíblica dominical e o culto evangelístico domingo à noite. A partir da próxima semana, cada culto que vocês assistirem, vocês vão receber R$10 do seu PicPay. Imagine agora, se para você investir na sua vida espiritual, você tivesse um lucro financeiro imediato. O que é que vocês acham que iria acontecer? Será que também as pessoas da própria comunidade aqui, do próprio Vila Velha inteira, quando soubesse desta campanha, do próprio Espírito Santo, do próprio Brasil e até pessoas do exterior, você acha que não iriam assistir o culto para ganhar R$10 no PicPay por cada culto assistido? E ainda iria assistir do início até o finzinho, até o vídeo fechar? Se a proposta fosse essa, olha, você só vai receber os R$10 se você assistir do início até o fim, não pode pular em momento algum. Você acha que as pessoas fariam este sacrifício? Bem, então, a maioria das pessoas tem se preocupado com aquilo que consegue obter, tem se preocupado com o dinheiro. Se a sua resposta aí fosse realmente se eu soubesse que assistir um culto eu ganharia R$10 no PicPay, eu não perdia um culto. E talvez você não assistiria só da nossa igreja. Se outras igrejas também lançassem esta campanha, a sua vida seria assistindo mensagens. Pois é, meu querido. Então, nós estamos nos preocupando muito mais com as coisas deste mundo do que com as coisas relacionadas à nossa vida espiritual. Quer ver? Observe. A maioria das pessoas estão muito preocupadas, por exemplo, com o trabalho, que é aquele que é o grande responsável hoje por roubar todo o nosso tempo. O trabalho ocupa todo o nosso tempo, ocupa toda a nossa agenda e retira de você toda a sua força. E na maioria das vezes você não pode fazer nada, você não pode investir espiritualmente em nada na sua vida. Por quê? Porque você está exausto, porque você está cansado do trabalho. Agora eu fico imaginando e observando o seguinte, olha, nós trabalhamos tanto já, mas toda vez que o patrão chega para a gente e diz, olha, se vocês passarem do horário hoje, vai ganhar hora extra, e a hora extra vai ser dobrada, vai receber certinho. A gente trabalha. Se você chega no trabalho e o patrão avisa lá, olha, você vai ter que dobrar a escala porque não tem ninguém para te substituir, mas pode ficar tranquilo que a escala dobrada é o dinheiro dobrado, você dobra. Chega na época das suas férias, quantas pessoas vai lá e vende as férias? Não quer gozar aquele tempo de dias, quer o dinheiro das férias. Quantas vezes nós temos visto isso? Mas quando o assunto é a vida espiritual, quando o assunto é trabalho para o reino de Deus, sacrifício zero. Observe outra coisa, os estudos. Quantos dos nossos filhos, quantos dos jovens hoje, ou até já os adultos, né, que ainda estão estudando, entram à madrugada estudando, amanhece ali às vezes, né, com a cara no livro, no computador, fazendo TCC quando está na faculdade, né? Quanta gente investe tudo para poder entregar o trabalho na data certa, na hora certa. E o que é que acontece com a gente? A gente vai, amanhece o dia, mas entrega o trabalho. Agora, quantas vezes o seu pastor, o seu líder chega e diz, olha, nós vamos fazer uma vigília de oração, nós vamos entrar uma madrugada inteira na presença do Senhor, adorando o Senhor, louvando o nome dele. Não posso, estou cansado, tenho que trabalhar, tenho que estudar, ou tenho que fazer qualquer outra coisa, mas que não dá para poder investir esse tempo. Meus queridos, estamos muito preocupados com as conquistas dessa vida. Nos sacrificamos tanto para reformar uma casa, nos sacrificamos tanto para trocar de carro, a gente faz tudo quanto que é economia, deixa de ir para um açaí, deixa de ir para uma praia, deixa de ir para um cinema, tudo para juntar aquele dinheiro. Nos sacrificamos tanto para fazer tantas coisas, comprar tantas coisas,
mas na hora que é para investir na nossa vida espiritual. Você já observou como isso é falho? Você, por exemplo, já chegou numa livraria cristã, chegou lá, deixou de comprar um livro porque você achou caro? Mas se talvez fosse um filme que você fosse assistir, fosse de uma ação muito boa, você iria pagar para assistir porque aquilo era do seu interesse. Eu gostaria de te motivar a se preocupar mais com a sua vida espiritual, queridos. Olha, trabalhar, dobrar a escala, receber hora extra, estudar bastante, não é para deixar de fazer nada disso não, pode fazer tudo isso. Eu sempre fiz tudo isso. Eu trabalhava numa empresa de ônibus que sugava todas as nossas forças. A gente trabalhava 10 dias para folgar 2. Quando chegava lá no 10º dia, acontecia que o cobrador não tinha chegado, tinha passado mal ou algo do tipo, estava faltando alguém no quadro ali, a gente dobrava a escala, precisava fazer hora extra, começava a rodar de manhã cedo e parar tarde da noite, para no outro dia repetir tudo de novo. Nós íamos porque tínhamos um comprometimento com a empresa. Não é para deixar de fazer nada disso, não. Pode continuar fazendo, pode dobrar, estudar à vontade, pode trabalhar, se mate de trabalhar, não tem problema. Mas também com a mesma proporção se dedique com a sua vida a Deus. Dobra também a sua atenção na sua vida espiritual, não negligencie a sua vida espiritual, não. Porque pode estar tudo legal nas outras áreas da sua vida, mas se sua vida espiritual estiver no chão, você está frito. Outra coisa importante a gente vai para a Bíblia, e quando a gente vai para a Bíblia, nós encontramos pessoas que conheceram Jesus e seguiram Jesus de imediato. A gente olha para os exemplos da Bíblia, as pessoas deixavam todas as outras coisas de sua vida em função da sua vida espiritual. É só você observar, por exemplo, a história que nós lemos aqui e a dos demais discípulos. Observe, nós vimos aqui que os discípulos de João estavam com João, e aí Jesus foi passando, e aí eles disseram, João disse para eles, olha, aquele ali é o Cordeiro de Deus. Eles, seguiram Jesus. Jesus percebeu que ele estava sendo seguido e falou, o que é que vocês estão me seguindo? Aí eles, mestre, o senhor está hospedado aonde? Senhor, venha que vocês vão ver. Eles foram e ficaram com Jesus ali. E não só foram e ficaram com Jesus, mas foram logo chamar outras pessoas. Meus queridos, eu e vocês precisamos começar a dar atenção maior na nossa vida espiritual, investir na nossa vida espiritual. Mas aí eu falando dos discípulos e das pessoas que de imediato seguiram Jesus, você pode pensar assim, pastor, mas aí é diferente. Se Jesus também chegasse e me chamasse, se eu visse Jesus fisicamente, se eu visse Jesus de perto, igual eles viram, eu também seguiria Jesus, eu também ia. Meus queridos, só que tem alguns detalhes. Se você parar para observar, lá no primeiro século, não era tão fácil seguir Jesus, não. Primeiro, como era que Jesus era visto em sua época? Jesus era visto como o filho de José e Maria, uma dona de casa nova, um carpinteiro de uma pequena vila, e que todo mundo viu crescer. Então, como que agora ele pode ser o Messias, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, como as pessoas têm dito? Não era simples assim também, mas eles creram, eles investiram na vida espiritual deles, eles estavam com sede da palavra, havia um silêncio de Deus profético já há mais de 400 anos, e ali eles entenderam que eles deveriam seguir o Senhor. Eu digo para você que se fosse nossos dias, a humanidade ia fazer a mesma coisa. Um monte ia seguir a eles. Um monte de pessoas ia seguir ele por causa dos milagres. Outro monte curioso. Outro monte de pessoas ia seguir por causa da sede da palavra. Mas eu digo para vocês que a minoria era com esse intuito de ouvir a palavra. A maioria era interessada em alguma coisa. Meus queridos, se atentem para isso. Invista na sua vida espiritual. Ouça o que a palavra de Deus tem te dito neste momento. Agora, uma outra coisa importante é de onde Jesus vinha. Jesus vinha de uma pequena vila chamada Nazaré. Por isso que Natanael perguntou, ele está vindo de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Era um lugar pobre, pequeno.
tinha nada de bom para vir de lá aos olhos humanos deles. Mas lá morava o Salvador do mundo, num lugar que ninguém dava nada. Aí eu pergunto para você também agora, o que é que pode vir de bom de onde você está? O que é que pode vir de bom de onde você mora? Você. Você pode ser a coisa boa do local que você está. Às vezes as pessoas podem conhecer sua família, e sua família é uma família complicada. E as pessoas podem perguntar, de que família você é? E você dizer, sou de família tal. E aí alguém pode dizer assim, pode vir alguma coisa boa dessa família? Pode. Você pode começar a mudar essa história. Ah, você mora em que bairro? Vixe, esse bairro é terrível. Pode vir alguma coisa boa de lá? Pode. Você pode começar a mudar essa história. Então, Jesus disse para aquelas pessoas ali, Jesus disse para você, para mim, e disse para aquelas pessoas ali, olha, porque você me viu, você creu? Ele disse então para o Natanael, porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Um dia Jesus foi questionado sobre isso também. Aí eu tô dizendo isso para você aqui, porque eu te disse agora há pouco. Ah, se eu visse Jesus, eu fiz essa suposição, né? Se eu visse Jesus pessoalmente, eu também iria. Pois é, mas aí você só vai seguir Jesus se você vê-lo pessoalmente, fisicamente. Olha, quando você olha para mim, você vê Jesus. Quando eu olho para você, eu vejo Jesus. Se você pregar a boa palavra do Senhor Jesus, eu vou seguir, eu vou ouvir, eu vou dar crédito. Portanto, Jesus, quando foi questionado lá, ele olhou para Tomé, por exemplo, né? Tomé teve que tocar nele, porque você está me tocando que você está crendo? Quando ele encontrou Natanael, ele disse a mesma coisa. Ele diz para mim e para você, olha, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Você não precisa, eu não preciso ver Jesus fisicamente para crer no seu poder, para crer nele. Eu preciso tão somente ter acesso à tua palavra, que para mim é o suficiente. André, um dos dois irmãos que seguiu Jesus, daqueles dois irmãos ali que seguiu Jesus, um dos dois era André, irmão de Simão, que depois Jesus chamou ele de Pedro. Interessante que a primeira pessoa que ele encontrou quando ele foi falar de Jesus, quando ele foi testemunhar de Jesus, ele encontrou o irmão, o próprio irmão dele. E aí ele falou para ele, olha, eu encontrei aquele que é o Messias, aquele que é o Salvador do mundo. Falou, né, maravilhado. Queridos, da mesma forma, se preocupe também em falar de Jesus para a sua família. Eu sei, talvez você pode ter pensado aí, pastor, mas falar de Jesus para minha família é complicado, minha família não me ouve. O senhor mesmo sabe que o profeta dentro da sua casa não tem moral. Mas olha, a gente não vê em lugar nenhum aqui Jesus dizendo que não era para a gente falar na nossa casa, porque a gente não tinha moral. A gente não vê em lugar nenhum da Bíblia a palavra do Senhor dizendo que é para a gente não silenciar dentro de casa. Não, a gente vê a palavra dizendo que é para a gente dar testemunho em casa também. A palavra diz que é para a gente viver o Evangelho em casa também. E, sobretudo, começar em casa. Até porque os próprios discípulos de Jesus vão entender isso e vão dizer, olha, se você não governar bem a sua casa, como pode governar a casa de Deus? Se você não der um bom testemunho na casa do Senhor, ou na sua própria casa, como você vai dar um bom testemunho na casa do Senhor? Então é por casa, por dentro de casa que começamos, e o André entendeu isso, e ele levou o irmão, né? E depois lá na frente eles tiveram aquele encontro com Jesus de novo, que Jesus falou assim, olha, larga tudo aí, venha comigo, que eu vou fazer de vocês agora pescadores de homens, pescadores de almas. E imediatamente Simão, Pedro e André largou as redes e seguiu Jesus. Queridos, outro dia eles encontraram Filipe, e aí Jesus chamou Filipe, e depois Filipe encontrou Natanael, e Filipe falou com Natanael, e foi a história que eu contei para vocês, e aí Natanael, quando se aproximou de Jesus, Jesus deu aquela palavra linda para ele. Olha,
se vocês me seguirem, vocês vão ver coisas maiores ainda do que estas. E ele, Natanael, ficou ali impressionado, né? Como que Jesus sabia o nome dele? Aí Jesus disse, meu filho, eu vi você lá debaixo da figueira muito antes de Filipe te chamar. Aí ele, o senhor me conhece de onde? E aí Jesus demonstra para ele esse maravilhoso poder da onisciência, né? Que ele conhece todos nós. Quando Jesus diz isso para ele fica espantado. Jesus disse, olha, não fique espantado por causa disso não, que você ainda vai ver coisas muito maiores. E o próprio João escrevendo aqui, aqui nessa própria carta aqui no Evangelho, aliás, ele falou que todas as coisas que Jesus fez não deu para relatar. Porque se todas as coisas que Jesus fez fossem relatadas, nem os livros, nem a biblioteca do mundo inteiro caberia de tantas maravilhas. Pois é, os discípulos foram tremendamente impactados com o que Jesus fez. Agora, uma outra coisa interessante que me chama a atenção nessa história aí toda, é o que Jesus disse para Natanael. Jesus disse assim a Natanael, olha aí, um verdadeiro israelita em quem não há falsidade alguma. Isso me faz fazer uma grande pergunta. Se Jesus também me encontrasse, o que era que Jesus diria de mim? Se eu tivesse essa oportunidade de encontrar Jesus fisicamente, Jesus visse eu chegando assim, o que era que ele falaria a meu respeito? É algo que você também deve pensar, né? Se fosse eu aí no lugar de Natanael, Jesus me visse chegando, Jesus ia dizer o que em relação a mim? Agora eu quero te lembrar que esse dia vai chegar, querido. Esse dia vai chegar, meu irmão, minha irmã. Vai chegar o dia que você vai estar diante do Senhor e o Senhor dirá algo a seu respeito. O que é que ele irá dizer de você? Esse dia aqui pode lhe ser lembrado. Olha lá o dia que o pastor Leomar, meu servo, lembrou para você que você deveria investir mais na sua vida espiritual. O que é que você fez? A partir desta mensagem você vai precisar tomar uma postura, tá certo? Olha, Natanael ficou admirado. Eu também ficaria. E você? Pense bastante nisso. Outra coisa interessante, Jesus disse para que eu e vocês ficássemos totalmente firmados na palavra. Jesus tem nos motivado a nos alimentarmos espiritualmente falando. Só que, às vezes, a preocupação é tantas essas coisas deste mundo, como Jesus mesmo disse na parábola da semente, né? Acho interessante na parábola da semente, quando Jesus fala lá da parte dos espinhos, né? Ele fala que os espinhos são as coisas deste mundo, que cresce mais do que a palavra e sufoca a palavra. Quantas pessoas estão se afogando nas coisas deste mundo? Mas falou de vida espiritual? Nada. Então, eu digo para vocês, prestem atenção no que Deus tem falado para você através dessa palavra. Eles virão, e os discípulos viram de fato, né? Tantas maravilhas que o Senhor Jesus fez. Eles viram. Jesus fez coisas tremendas, como João disse, que não deu para relatar todas. Agora, interessante aqui que no último versículo, Jesus disse assim, digo-lhes a verdade, vocês verão os céus abertos, os anjos de Deus descendo e subindo com o Filho do Homem. Esta parte eles ainda verão. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro no dia do retorno do Senhor. Eles virão os céus abertos, as trombetas tocando e os anjos do Senhor subindo e descendo, e o Senhor descendo entre as nuvens do céu, em meio àqueles anjos, o Senhor ainda vai voltar. Esta é uma promessa que você não pode esquecer. Eles verão, e todos nós que estivermos vivos ou mortos, veremos também esta promessa se cumprir, que Jesus disse lá para os seus discípulos. A vida espiritual de todos esses homens, meus queridos, mudou completamente quando eles seguiram Jesus. A vida espiritual de qualquer pessoa muda completamente quando você começa a dedicar a sua vida espiritual ao Senhor. Você quer mudar? Você quer se fortalecer ainda mais? Você quer ver o Senhor operar ainda mais na sua vida? Muda, saia dessa inércia, saia dessa estagnação espiritual que você se encontra. Você vai ver o Senhor te sacudir, seus olhos vai cair algo como que escamas, você vai poder ver coisas tremendas
que você ainda não é capaz de ver, porque os seus olhos espirituais estão fechados. Eu acho interessante quando o profeta Eliseu chegou assim com o Geazi, e aí o exército estava vindo e eles ficaram tremendo de medo. O profeta falou assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E aí os olhos espirituais, era o qual o Eliseu estava falando, abriu de Geazi. E ele pôde ver aquele exército com a carruagem de fogo para proteger o povo de Deus. É isso que vai acontecer com você, meu irmão. Quando os seus olhos espirituais se abrirem, você vai conseguir ver e ter experiências com Deus como você nunca teve. Agora, se você ficar nessa vida espiritual aí superficial, onde você ora tão pouco, onde você investe tão pouco tempo na sua vida de leitura bíblica, na sua devocional, no seu culto no lar, se você não está fazendo nada disso, como é que você quer que o Senhor fale com você? Como é que você quer ter experiências com o Senhor? Como é que você quer sonhar com Deus? Como é que você quer ter visão dada por Deus? Como é que você quer sentir o Espírito Santo de Deus? Você não vai viver nada disso. É preciso que a sua vida espiritual mude hoje. Isso não é algo que você diga assim, realmente. Agora, o pior é que a maioria das vezes, quando esse questionamento é feito, né, sobre seguir Jesus, o que é que as pessoas dizem? Eu ainda vou me preparar, eu estou despreparado, ainda não estou pronto. No dia que Deus tocar no meu coração, eu vou. Bem, às vezes isso acontece na própria igreja. Acontece com as pessoas que já estão seguindo Jesus. A pessoa ouve uma palavra como essa aqui, de despertamento, uma palavra para me sacudir, para te sacudir, e aí você também pode dizer assim, eu preciso mudar mesmo, eu preciso investir mais na minha vida espiritual. Mas aí vai negligenciando, por causa do trabalho, por causa do estudo, por causa das conquistas deste mundo, e isso vai ficando sempre para trás. Meus queridos, muda isso hoje. Deus quer que você mude de posição hoje. Deus quer que você realmente saia dessa estagnação espiritual, é hoje. Amém, meu querido? Jesus também fez muitas outras coisas, mas não dá para a gente falar tudo em apenas um culto. Eu poderia viver a minha vida toda como estou vivendo, pregando o Evangelho de Jesus, e eu não vou conseguir finalizar, contar tudo do que Jesus fez. Mas eu quero incentivar você, meu irmão, minha irmã, a fazer como fez os discípulos que seguiram Jesus. Eles, além de seguir Jesus, ainda foram buscar outras pessoas, porque eles descobriram quem Jesus era. Eles viram que Jesus ia mudar a vida deles. E eles falaram, não, eu tenho que chamar outras pessoas. E aí o André chamou logo o irmão. Olha, então chame-os da sua casa, convide-os da sua casa para ouvir a boa palavra do Senhor. Hoje, esse momento que nós estamos vivendo de pandemia aí, o culto, a igreja, tem ido para a sua casa. E às vezes a dificuldade é só, ou o trabalho que você vai ter, é só pegar o celular ou botar na televisão, ou seja lá o que for, e assistir. É só isso. E quantos não estão nem aí para o que está acontecendo? Tem um culto, não assiste. Tem uma escola bíblica, não assiste também. Chega o dia da devocional de oração, não assiste, mas não falta um dia no trabalho. Mas não falta um trabalho para entregar da escola, da faculdade que seja. Está vendo? Seu comprometimento está sendo com tantas outras coisas, menos com a palavra de Deus. Muda isso hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por sua vida, quero agradecer a vocês por este momento aqui, que você me deu sua atenção. E quero dizer para vocês que nós faríamos o nosso culto, no nosso culto hoje a gente ia celebrar a ceia, mas aí começou a chover muito aqui, para montar aqui o equipamento aqui fora ia ficar inviável. Então nós transferimos a ceia para o culto da próxima semana, tá certo? Então no próximo sábado, para você que nos acompanha no Facebook e no Instagram, e no domingo para você que nos acompanha no YouTube, tá certo? Então, próxima semana a gente celebra a ceia. Um grande abraço a todos vocês, Deus continue abençoando. Vamos orar, finalizando o culto desta noite.
e depois ainda louvaremos o Senhor com mais uma canção para fechar com chave de ouro. A Bíblia diz que o louvor liberta, e louvar a Deus é algo maravilhoso, tá certo? Vamos orar. Pai querido, graças nós te damos, Senhor, por tuas maravilhas, pelo teu imenso amor. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra lida, pregada, refletida neste momento. Esta palavra de despertamento, Pai, que nos incentiva, Senhor, a andarmos na tua presença, nos incentiva, Senhor, a investir mais na nossa vida espiritual, assim como nós temos feito tantos investimentos em outras áreas das nossas vidas. Que o Senhor venha nos despertar a cada dia, Senhor, para andarmos na presença do Senhor sem ter do que nos envergonhar. Que o Senhor venha nos fortalecer todos os dias, que o Senhor nos desperte, Pai, para que possamos nos alimentar da tua palavra e termos sede de nos alimentarmos todos os dias. Como disse o teu profeta, Senhor, o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Às vezes, nós conhecemos o Senhor ali no ato da conversão, mas não prosseguimos em conhecê-lo, não continuamos nesse aprofundamento de relacionamento contigo. Ó Deus, não deixa que a gente continue assim não, Senhor. Desperta o teu povo, em nome do Senhor Jesus, para investir ainda mais na vida espiritual de cada um e das suas famílias. Assim eu te oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Eu gostaria de te convidar agora para a gente louvar o nome do Senhor. Mais uma vez eu deixo um abraço aí para todos vocês que têm nos acompanhado, tanto ao vivo quanto depois no culto no YouTube, nosso canal. Tá certo? Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Vamos louvar mais uma vez? Abra o seu coração aí agora para o louvor. Vamos convidar aqui o nosso amado irmão Marcelo. Glória a Deus, né? Enquanto o pastor estava pregando essa palavra maravilhosa, eu meditei uma música assim que vai falar o teu coração também. Porque, olha, Deus, Ele deu, Jesus Cristo deu o seu Filho para morrer, sofrer e morrer em nosso lugar. Ou seja, Ele deu o que Ele tinha de melhor. E o que você e o que eu nós temos dado para Deus? Nós temos que dar a Ele também o de melhor e entregar a nossa vida a Ele. Entregar a nossa vida de verdade a Ele. Ofertar, né, como oferta de amor, oferecer a nossa vida, e nós vamos cantar nesse momento. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Que esse seja o nosso desejo, de estar cada dia mais ao lado do Senhor, buscando a Ele, porque Ele nos ama.